nós, no Estado neoliberal, defendemos que a mínima participação do Estado na economia seja somente para regular e deixe a livre iniciativa e a livre concorrência dominarem o mercado e deixar o mercado fluir da melhor maneira possível. Amém. Ok, por gentileza, então, quem dentre os doutores que advogam pela tese do Estado Social deseja rebater os argumentos pedidos aqui pelo colega? O senhor se apresenta para a plateia, enunciando seu nome e em seguida dirige a palavra ao corpo de jurados. Boa noite a todos, meu nome é Antônio Araújo, não sou tão conhecido como companheiro Gessé, mas... O companheiro Gessé usou umas palavras, algumas erroneamente, talvez. Talvez não porque eu tenho convicção disso, talvez para vocês eu vou tentar convencer. Obsoleto. Obsoleto significa no dicionário ultrapassado. Então, como seria o estado social de bem-estar ultrapassado se o estado que nós vivemos hoje é estado de bem-estar social? Se o nosso governo de esquerda prega mais do que todos os outros governos que já teve no nosso país o estado de bem-estar social, com regimes de sucesso, de assistência à pobreza, com sustento aos mais humildes, com as bolsas tão criticadas, mas que todos chegam ao consenso que são necessárias ainda hoje para a manutenção da dignidade humana, para o controle e o bem-estar social de fato. Ele usou uma palavra muito importante que eu gostaria de tocar também: a interferência. Eu acho que ele foi um pouco infeliz com a palavra interferência, porque o estado de bem-estar social ele não interfere, ele surge como um parceiro para sustentar um mínimo de regra e ordem na sociedade, tanto na economia quanto no meio social, dando condições de saúde básica, de escolaridade, educação. E outra coisa, antes de a gente começar aqui a formalidade, o companheiro Gessé brincou batendo na mesa, pedindo ordem, e dizendo que se ele não obtivesse ordem, ele daria voz de prisão a cada um de nós que não obedecesse. Qual o exemplo maior de estado de bem-estar social, se não o próprio que ele deu? A força policial, a coação policial é um mecanismo oferecido pelo estado de bem-estar social para a manutenção mínima da ordem. Obrigado. Ok, quem, por gentileza, dentre os advogados do Estado neoliberal, doutor Paulo Sérgio tem a palavra. Boa noite a todas e a todos, né? Vou começar aqui com uma frase de Luiz Gonzaga, de uma música de Luiz Gonzaga, que diz o seguinte: mas doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Não podemos falar do Estado Social pegando como modelo o Estado Social Europeu. Falamos aqui do Estado Social brasileiro. Que saúde é essa, professor? A saúde do IJF? Quantos aqui não precisam de um plano de saúde para ter uma saúde digna? Quantos aqui que estão na universidade privada tiveram que frequentar a escola privada para poder ter uma educação de qualidade? É bom colocar o seguinte: o Estado Social brasileiro não é um Estado social, é um arremedo de Estado social. Bom, tem um custo altíssimo. Para vocês terem uma ideia, o custo de um produto brasileiro de ponta é 36% maior que um produto produzido na Alemanha ou produzido nos Estados Unidos, mesmo com um salário maior que o alemão tem e um salário maior que o americano tem. Nós falamos aqui do neoliberalismo como um modelo de democracia, de acessar o consumo, de produzir riqueza,
e de fazer com que a classe trabalhadora também tenha uma fatia desse bolo. Não se fala que só do direito do empresariado que vai ganhar, não. O Brasil, hoje, arrecadou de imposto 1.377 milhões. Parte desse dinheiro vai com a dívida pública, vai para pagar um funcionalismo, um corpo burocrático imenso, que não funciona, diga-se de passagem, né? Tem escola? Tem, de péssima qualidade. O melhor será um Estado liberal, onde exista produção, exista indústria e os trabalhadores recebam dignamente e aí possam pagar pela sua educação, possam pagar pela sua saúde, verdadeiramente, porque um plano de R$45 é melhor do que a saúde pública. Como é que pode? Como que pode um plano de R$45, que um plano de saúde custa de uma determinada empresa, pode ser melhor que a saúde pública, que investe milhões e não funciona? Então, defendemos o Estado liberal, o Estado neoliberal, não como o Estado dos empresários, o Estado que vai só produzir para a burguesia, mas o Estado que distribui riqueza para os trabalhadores. Ok, cada equipe tem 3 minutos. 3 minutos, ok? A Clara quem está cronometrando, porque é impossível eu prestar atenção e cronometrar ao mesmo tempo. Não consigo fazer as duas coisas sem tempo. Por gentileza, quem responde, quem rebate? Doutora Leidiane pelo Estado Social 3. Boa noite. Apesar das palavras do colega, muitos avanços já é possível ver no dia a dia até da própria capital. Por exemplo, é mais visível o número de transportes públicos com acesso a deficientes do que tempos atrás. E também muitas escolas já disponibilizam livros, salas de informática com acesso à internet. A saúde também, apesar de bastante precária, ela ainda custeia, serve como custeia muitas cirurgias que pessoas humildes não poderiam pagar. Como ele falou, nós vivemos numa realidade brasileira muito diferente da europeia, mas o neoliberalismo não acho que seja a solução para se resolver tal problema. Eu acho que o problema não é o Estado social, sim quem nós colocamos no lugar das pessoas que dirigem o Estado social. Eu acredito que o problema seria, então, promover, claro, investir mais na educação e dessa forma as pessoas com melhor instrução possam colocar pessoas que ponham em prática realmente que o Estado social tem a promover na sociedade. Não, quem vem pelo neoliberalismo? Ok. Dom Carlos. Neoliberalismo 2. Você quer aqui o microfone? Pois não, por favor. Alguém aqui. Uma rodinha. Boa noite, pessoal, todos os colegas, todas as colegas. Pois bem, falam-se esses conceitos, né? Liberal, neoliberal, bem-estar social, mas a gente precisa entender o seguinte: o que é liberal e o que é não liberal? Liberal vem da palavra liberdade, né? Ou seja, nós vamos remontar ao nosso passado não muito distante, ou seja, considerando que a humanidade tem milhares de anos, um termo que povoa a nossa mente há pouco tempo.
seria a liberdade que os empresários, que as pessoas que conseguem se libertar daquele Estado que foi formado para agrupar a sociedade, eles possam, inclusive, ser donos do seu próprio destino. É isso que vem a liberalidade, a liberdade. Aí quando você tem o seguinte, o Estado de bem-estar social seria aquele Estado em que o próprio Estado, ele cerceia um pouco essa liberdade em nome de uma coletividade. Ou seja, é uma ideia muito boa. Ou seja, a intenção é muito boa. Mas o que nós percebemos? A consequência é que não foi tão boa assim. O que nós tivemos? Nós temos Estados fortes, poderosos, que uma minoria se beneficia dele através das facilidades que esse Estado traz, e essa minoria passa a mandar nos destinos dos demais. Esses Estados não enriquecem por quê? Porque os empresários, as pessoas que são empreendedoras, elas são, de certa forma, engessadas naquilo que aquele Estado, que aquela elite política diz que é certo. Então, a sociedade, de certo modo, ela não consegue fazer negócio, ela não consegue crescer. E a gente falou muito aqui em termos de Brasil, o Brasil assim. Para o nosso país melhorar, para termos saúde, para termos educação, para termos transporte e segurança, nós temos que enriquecer. Não adianta você ter uma Constituição como essa nossa, que é uma Constituição considerada uma das mais cidadãs do mundo, que garante direitos assim, maravilhosos, nós não temos dinheiro para bancá-la. Como é que a gente enriquece? A gente enriquece dando liberdade aos empresários, dando liberdade às pessoas para que elas possam produzir riqueza, e essa produção de riqueza seja distribuída. Desigual ou não desigual, essa é uma questão depois que se vai questionar quanto a capacidade de cada um. Ou seja, você vai querer que um determinado empresário ou um determinado grupo de pessoas que se esforçaram muito mais para chegar a um determinado ponto, eles vão ter naturalmente que ter uma recompensa bem maior. Mas em compensação, é melhor você ter um grupo muito rico e outros não tantos, do que você ter todos pobres. Porque o que a gente consegue entender? O Estado de bem-estar social, ele de certa forma, ele pode até criar pobres iguais. E o Estado neoliberal tão criticado, ele cria ricos diferentes. Bom, pessoal, boa noite. Eu acho que nosso colega aqui, ele defendeu um pouco o nosso bem-estar social. O Estado social intervém de forma positiva e ativa para garantir os direitos apontados pela Constituição. Isso nos artigos 1, 3, 5, 6 e 7, em todo o texto constitucional. Se apontam direitos fundamentais sociais, como o bem-estar social, só o Estado é capaz de garantir esses direitos. O Estado social surge para nivelar as profundas desigualdades e sociais, coisas que o neoliberalismo não faz, porque o objetivo é lucro. Obrigado. Prestar alguns esclarecimentos a pedido aqui do Vicente, né? Os suplentes podem e devem se manifestar, desde que com a aquiescência do titular, já que na combinação ficou acertado que fulano era o titular. Com a anuência dele a qualquer tempo, desde que a palavra tenha sido otorgada para a sua tese, você pode, combinado aqui com o seu colega, tomar a palavra, ok? Dentro do tempo de 3 minutos. Ou você toma e usa todos os 3 minutos, ou toma e usa uma parte. Eu só lhe peço que se você é o suplente do Antônio, você, por favor, fique aqui. Porque cada suplente, para não ficar totalmente confusa e dar notas trocadas, cada suplente deve ficar atrás do seu, respectivamente atrás do seu titular. Mais alguma inversão foi feita? Aqui confere tudo certinho, de forma bem racional.